Fulipo é uma coisa que a gente está fazendo no Facebook, já tem uns 6 meses, que em linhas gerais, a gente faz publicações aleatórias na timeline com o intuito de descaracterizar a timeline do Facebook. Aí você fala, por que isso, né? Bom, isso surgiu naquele momento ali, final do ano 2016, em que estava aquela situação toda em torno do impeachment e da PEC, dos gastos, e tinha um pessoal, você chegava na timeline, bom, de algumas pessoas suponho que não tem acontecido com todas, mas tinha uma polarização grande na timeline entre o pessoal da esquerda e o pessoal da direita, e chegou num nível esse negócio, que todo mundo experimentou em maior ou menor medida, em que as pessoas começaram a dizer que pessoas de um lado não podiam dizer certas coisas porque elas eram desse lado. Então uma espécie bom, se você é contra a PEC, sei lá o quê, ou se você é uma pessoa de esquerda, você é obrigado a defender essa ou aquela posição que uma certa esquerda está defendendo, ou se você é de direita, você não pode falar de questões progressistas e tal. E isso incomodou profundamente a gente, porque, cara, quem são as pessoas para dizer o que eu posso e o que eu não posso falar? Inclusive porque algumas das questões que estão sendo discutidas não são propriedades da esquerda ou da direita, enfim, são questões às vezes humanas, enfim, essas coisas. Então, o incômodo em que não só você ser obrigado a aderir a um certo grupo, como também esse grupo agora passar a determinar o tipo de coisa que você pode falar e dizer que pessoas que são verdadeiramente de determinadas posições políticas ou coisa e tal, não podem falar de outros assuntos. E aí a gente começou a pensar uma maneira de meio que botar na minha timeline justamente aquilo que as pessoas não queriam que eu fizesse parte, mas sem ser simplesmente eu tô aderindo a essas posições, né? Então a gente começou a pensar maneiras de criar postagens aleatórias, criando regras, né, que pudesse dizer o seguinte, olha, você vai publicar a quinta, toda vez que você entrar no Facebook, você vai pegar a quinta publicação que aparecer na sua timeline e compartilhar, não importa o que vem. E a partir daí a gente começou a criar uma série de bagunça em torno disso. A inspiração para dar esse nome, né, Fulipo, é a junção de F de Facebook com o Lipo, que é um movimento de poesia que surgiu na França, não lembro exatamente que época, mas nos anos 60, ali no século XX, em que as pessoas faziam a criação dos poemas a partir de regras matemáticas do poema. Tem um caso muito famoso que é do Georges Perec, que ele escreveu tem um livro aí, que foi até traduzido em português, em que ele chama O Sumiço, em que ele se propôs a criar um romance inteiro, tem, sei lá, umas 200 páginas, em que ele tira, que não pode usar a letra E. Então ele escreve uma história muito doida e tal, em que todas as palavras que ele está usando não tem a letra E. Então, no mesmo espírito, a gente começou a criar regras para a gente poder montar as publicações no Facebook, e aí envolvendo, às vezes, falar com pessoas, colocar o texto de uma postagem na outra e tal, mas com essa ideia de descaracterizar completamente a timeline para fazer frente a essa ideia de que as pessoas têm que ter uma determinada, o que a gente começou a chamar assim, tem que construir uma persona virtual, né? Quer dizer, a pessoa vai lá e vai construindo, ela vai montando o ser dela no Facebook, como ela quer que as pessoas a vejam, e meio que ao fazer isso a gente abre mão de qualquer coisa, porque a gente agora publica qualquer bizarrice que aparece na timeline. Inclusive, ultimamente a gente está até mudando mesmo, pegando trechos de publicações e montando uma espécie de pequenos poemas, enfim, e aí isso vai avançando, assim. Fulipo foi uma forma de eu me manter no Facebook depois do acirramento político, que fica muito evidente nessa rede social, e que foi, assim, também completamente desprendido, assim, de qualquer tipo de construção de eu nas redes, né? E eu vou contar dois episódios que, pelo que eu sei, né, das publicações, de quem participou aí até hoje da construção de mensagens pro Fulipo no Facebook, e que hoje praticamente acho que
todas as mensagens que eu posto lá são com hashtag Fulipo, não tem mais eu lá, só tem o Fulipo, e que é um pouco, né, de mim também. E em que eu postei coisas a partir das regras que foram colocadas, né? Uma era uma regra dessas aleatórias, tipo, pegue a 7ª imagem pública, né? Tinha esse detalhe de ser postada pública na rede, no que aparecer na sua timeline, junto com o texto da 10ª postagem, né? Então era uma coisa completamente aleatória que eu não tinha nenhum tipo de controle sobre que conteúdo, né? O que ia sair de postagem disso. E tinha esse cuidado de ser com uma foto pública, que também é uma forma de provocar as pessoas a pensar o que você coloca lá como público, né? Porque afinal de contas, se está público, eu posso compartilhar. E claro, público, o meu compartilhamento de uma imagem pública faria com que o Fulipo tivesse mais gente conseguisse ver esse tipo de publicação. E ficou uma postagem muito estranha, porque era a filha de um amigo meu de faculdade, e o texto dava a impressão que o texto era um texto de venda de alguma coisa. Bom, então a combinação dessa foto com o texto ficou parecendo tráfico infantil, alguma coisa assim. Eu cheguei a hesitar, né? Mas e agora? Mas fazia parte da regra que você, uma vez que começasse o trabalho, terminasse, fizesse a postagem. Falei, bom, vamos postar, né? Já é para provocar, não foi? Fizemos um movimento para criar uma inquietação. A inquietação tem que ir pro ar. E eu publiquei, e evidentemente o dono da postagem não ficou à vontade com a postagem. Enfim, conversamos e tal, mandou uma mensagem privada, né? Entendeu o projeto, tudo, e teve uma posição que era assim, poxa, eu tenho o maior cuidado de postar quase todas as imagens pros círculos de amizade, né? Assim, ou família, não sei o quê, não postar pública, mas essa era uma imagem que eu postei há mais tempo e, enfim, se sentiu um pouco até, né, assim, é uma meia culpa, assim, né, poxa, que droga que eu postei e que caiu na timeline dessa louca, né, assim, que pegou a imagem da minha filha, que era pública, azar o meu, que postei público, enfim, a gente negociou e tal, eu acabei achando que dava pra tirar a postagem, eu acabei tirando a postagem do ar, porque também o objetivo não era criar conflitos, né, ou brigas lá dentro do Facebook, mas enfim, a gente conversou, todo mundo se entendeu, a postagem já tinha sido feita, muita gente já tinha visto, mas a gente acabei tirando a postagem, deletando a postagem. Mas aconteceu uma segunda vez e parece que só acontece comigo, eu não tenho notícia de ter acontecido esse tipo de reclamação com as outras pessoas. Eu acho muito interessante como a gente é capaz de criar sentido a partir de coisas que não tem nada a ver, né? E às vezes não dá pra perceber que uma coisa não casa com a outra e as pessoas criam sentido. E aí foi ex-alunos que estavam postando fotos de formatura, né? Naqueles bailes de formatura, aquele monte de aluno e a foto pública. E ela caiu na contagem lá do Fulipo, junto com um texto que falava alguma coisa, uma crítica à Rede Globo. E eu postei, e aí as pessoas, os alunos entraram, né, que estavam na foto, mas acho que você compartilhou equivocadamente a mensagem. Eu falei, não compartilhei equivocadamente, mandei o link do Fulipo. Eu li, mas eu achei essa brincadeira aí muito ofensiva, tô me sentindo, né? Isso é uma ofensa, não sei o quê. E eu falei, não, olha, isso não é uma brincadeira, né? Isso é um projeto. Enfim, virou uma confusão nos comentários dessa postagem, até que eles tiveram a grande ideia de deletar a postagem original que tinha sido compartilhada. E aí, enfim, destruíram o Fulipo mais uma vez, mas são só 2 casos de destruição de Fulipos por conta de mal-estar gerado entre amigos.